Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Vamos repetir essa verdade? Este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem estou satisfeito, em quem tenho alegria. Você crê nisso? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar, Senhor, porque queremos receber mais do Senhor. Mais, Senhor, ó Pai, da Tua justiça, mais, Senhor, do Teu poder, da Tua graça e do Teu favor, mas sobretudo e principalmente mais do Teu amor. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Batiza-nos, Senhor, ó Pai, da forma que o Senhor quer nos batizar nessa noite. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você está aqui lendo essa palavra, e você obviamente percebe que o evangelista está falando sobre batismo. E se você está em casa, você possivelmente deve estar imaginando que eu quase estou na piscina aqui, né? Imerso na água. Mas é isso que nós estamos, imersos na justiça do Senhor, amém? Quando nós nos batizamos, a palavra batismo, ela fala imersão, mergulhar, estar envolto de muitas águas. E é isso que vai acontecer, amém? E eu tentei trazer uma palavra hoje, justamente que traga entendimento a respeito do que vai acontecer hoje. Mas mais do que vai acontecer hoje, do que isso representa, e o que representará na minha vida, na sua vida, e na vida daqueles que estarão aqui sendo batizados. Mas esse ato que nós vamos testemunhar hoje, é um mergulhar, é uma imersão. E já de muito tempo já se tem essa compreensão, porque a palavra batismo, a palavra que fala batismo nesse texto, é a palavra que no grego fala, eu vou tentar me arriscar assim, eu não sou grego, é baptizo. E tem uma palavra muito próxima dessa palavra que fala bapto. Mas existe uma diferença entre essas duas palavras. Bapto é quando uma pessoa é mergulhada, mas essa compreensão do bapto é mergulhada e tirada. O baptizo, que é a palavra que o evangelista usou para explicar o que estava acontecendo ali, é um senso de mergulhar, mas manter. E esse manter transforma a natureza. É mais ou menos quando você faz uma receita de picles. Você sabe o que é picles? Picles é para os americanos, mas para a gente, conserva de pepino. Conserva de pepino azedo, tá ligado? Já está sabendo o que eu estou falando? Era só para fazer uma brincadeirinha com vocês, mas eu também entendo melhor de pepino azedo do que de picles. Mas quando você coloca o pepino, ou na salmoura, ou na água com vinagre, no vinagre, dependendo da forma como você quer fazer essa conserva, o que acontece depois de um tempo de imersão nessa água de vinagre ou de salmoura? O que acontece com o pepino? Ele se transforma. Ele muda a sua essência. Ele muda aquilo que ele é. Ele recebe um gosto diferente. Ele recebe a forma e o gosto e o sabor daquilo que aquela água representa. Uma salmoura, né? Ou um vinagre, ou uma água, seja lá com qual condimento que você queira colocar na água do pepino. Mas o que acontece nessa água é que a imersão, ela não se dá temporariamente, mas ela se dá por um tempo muito grande. E isso faz com que ela se transforme, mude a sua natureza. E é essa palavra que o evangelista quis dizer que iria acontecer com Jesus naquele momento. Havia uma natureza, e é isso que nós queremos falar quando nós estamos falando em batismo. Quando nós estamos falando nesse batismo que acontecerá aqui, há uma decisão de dizer não para o mundo e viver para Cristo. Há uma decisão de entrar no caminho, naquele caminho que Jesus representa para nós, porque o Evangelho de João, capítulo 14, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, essa experiência que nós teremos aqui, é uma decisão
que as pessoas que estão entrando aqui, elas querem uma mudança de natureza, porque o batismo é aquela que muda o pepino, de pepino sem gosto para um pepino azedo gostoso, aquele que vai mudar, aquele que vai ser sal e luz lá na terra, amém? Não vai ser mais um pepino seco, vai ser um pepino saboroso, vai trazer aquele sabor, e como nós somos chamados para ser sal e luz, esse batismo é importante. Mas quando nós lemos esse texto, o que fala é que João Batista, ele questiona Jesus, porque na verdade, João Batista sabia quem Jesus era, ele sabia quem Jesus era, ele sabia que ele era apenas o caminho, aquele que falava sobre o caminho, ele sabia que ele era apenas a voz que clama no deserto, ele sabia de tudo isso, mas ele, naquele momento, mas eu não posso batizar, mas Jesus falou, é importante que se cumpra essas verdades. E o versículo fala especificamente, para cumprir toda a justiça. Aqui é um banho de justiça, há um banho de justiça que nós vamos presenciar aqui. Porque na verdade não vai ser um sabor apenas do vinagre, do sal que vai ser colocado ali, vai ser a presença da justiça, porque nós somos justificados pela fé que temos em Cristo, amém? Então nós vamos ver esse batismo de justiça, para se cumprir a lei, para se cumprir o propósito, para ser banhado e imerso num ambiente de justiça, uma água que lava, uma água que restaura, uma água que redime, uma água que nos limpa de todo mal. Há uma decisão que nós tomamos uma decisão, nós viveremos para Cristo, morri para o mundo, e agora vivo com Cristo, e Ele vive em mim, e aí eu preciso ser justificado por aquele que nos justifica, Jesus Cristo. Jesus nos justifica. Mas isso não representou o único batismo que estava se falando. Quando você continua a leitura do Evangelho de Marcos, ou talvez qualquer outro, você tem a informação de que Jesus foi cheio do Espírito. Em Atos 1:5, Jesus fala, e esperem, que vocês serão batizados e revestidos de poder e serão batizados no Espírito. Então nós estamos diante de um outro batismo aqui. E não há só um batismo de justiça, não é só um batismo em que acontece um ato de renovação, um ato de limpeza, de transformação da natureza, mas é um revestimento de poder, um enchimento de graça, um enchimento de favor, um enchimento de algum poder que vai nos levar a uma nova realidade, e esse poder vem da parte do Espírito Santo, porque o versículo 16 fala assim, assim Jesus foi batizado, assim que Jesus foi batizado, veja que houve uma sequência, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Para trilhar um caminho, a gente precisa de combustível, não precisa? Para trilhar um caminho, nós precisamos ser cheios de alguma coisa, nem que seja comida para a gente ir nesse caminho. Deus, Ele tem um poder para que nós estejamos nesse caminho. E o Espírito Santo, que já habita em nós, Ele tem uma porção a mais, para que nós sejamos revestidos de poder. Assim como Atos 1 fala. Então nesse momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Mas esse momento demarca também um batismo no Espírito Santo. Às vezes as pessoas não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Viram o Espírito Santo descer como uma pomba, a coisa acontecia, daqui a pouco ele foi cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Mas ele precisava de poder para vencer. Ele precisava da graça. Quem estava no encontro das crianças sabem do que eu estou falando. Que existe um poder. E se você lembra, fala, o que é o poder? A graça. Talvez não ia lembrar, né? Mas eu ajudo aqui. E esse poder nos enche. Porque esse poder é o que nos enche para poder viver uma vida que nós vamos ter que lutar contra algumas forças.
No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu. Como que Jesus venceu a tentação? Cheio do poder, ele declarou a palavra. Ele era o verbo, e ele declarou a palavra e venceu. Ele precisava de poder, de sabedoria dos céus, unção do céu, capacitação. Jesus, justo, cheio do Espírito Santo, precisou disso para vencer o ardil de Satanás. Se você pensa assim, Jesus passou por isso, e a gente não vai passar? Será que a gente também não precisa? Será que a gente também não precisa desse poder, dessa graça, desse favor, para vencer tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas? O Espírito Santo tem uma obra para realizar, uma capacitação para nos levar a andar esse caminho e cumpri-lo. Existe a afirmação de um homem de Deus que eu gosto de ouvir muito, que ele fala assim: o Espírito Santo está em nós, para o nosso bem, e sobre nós, para o bem dos outros. O Espírito Santo de Deus, ele vem fazer uma obra em nós. O fruto do Espírito vem manifestar em nós a natureza do Senhor. E aí, ele muda de natureza, lembra? Lembra quando você cai na água com sabor, na água do batismo que eu estava falando, o batismo que vira, o pepino vira algo saboroso? Há um batismo de justiça, mas há um batismo de poder, que nos transforma para viver algo poderoso, mas nós precisamos ser transformados em tantas coisas, no nosso caráter, na nossa vida, na nossa compreensão, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar com as pessoas, na nossa forma de compreender as coisas, na nossa forma de viver a vida, e nós precisamos disso, do Espírito Santo, para que nós manifestemos o fruto do Espírito Santo, que é a paz, a bondade, o amor, a longanimidade, a benignidade, a paciência, domínio próprio, e assim vai. Ele faz uma obra em nós, e nós precisamos dele para andar nesse caminho. Nós precisamos desse combustível para saber que esse caminho é realmente o bom, o melhor, e eu preciso de capacitação para andar isso, capacitação com poder. Mas Paulo fala também em 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala sobre uma diversidade de dons, que o Espírito Santo coloca em nós, para que nós possamos ser uma bênção para os nossos irmãos, amém? E nós sejamos usados para curar, nós sejamos usados para trazer revelação da vontade dos céus sobre aquela vida. E o Espírito Santo nos capacita então a sermos uma bênção para os outros, porque nós temos o Espírito Santo e os dons do Espírito sobre nós para um fim proveitoso, para nós, não só para nós, mas principalmente para aqueles que estão ao nosso redor. E assim os dons são liberados como Deus quer, para abençoar as pessoas. Mas esse batismo faz com que nós estejamos mergulhados no Espírito Santo, e o Espírito Santo até a tampa, nos movendo, nos abençoando, nos dirigindo e nos usando para cumprir um propósito. Mas a caminhada, como o próprio Jesus disse, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí veio a parte mais forte desse texto, para mim. Ele fala no versículo 17: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aqui tem um terceiro batismo. Aqui tem um terceiro batismo, que é o batismo do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem uma piscina de amor para você, meu querido. Se você acha que um batismo com imersão para cumprir a justiça é bom, é excelente, porque nós somos justificados. Se você acha que já é bom um batismo no Espírito Santo para você ser renovado, tratado, curado, restaurado, e ainda ser uma bênção no meio onde que você está, e você está imerso
nessa realidade já é uma bênção. Mas quando você entra nesse lugar aonde o amor de Deus te invade, aonde o amor de Deus, você está envolto pelo amor de Deus, você está envolto pelo amor de Deus. E Jesus precisava disso, porque veja, geralmente a última coisa que quando nós estamos falando com uma pessoa, é geralmente a mais importante que você fala: viu, não esqueça de mim. Viu, a gente se encontra amanhã às 6. Viu, amanhã a gente conversa. Viu, não esqueça de ligar. Quando você fala para a pessoa, com alguma pessoa, você fala assim: viu, não esqueça que amanhã é prova. O professor não fala isso no final? Não fala assim no final da última aula, antes da prova? Viu, amanhã tem prova. No vestibular não tem aulão de véspera? Amanhã é o dia. Deus estava falando uma informação que era muito importante para aquilo que seguiria no ministério de Jesus. Jesus iria passar por uma prova de 40 dias e 40 noites de um jejum e seria tentado. Ele seria tentado. E aí o pai fala: este é o meu filho amado, em quem me alegro. A gente começou nesse caminho, mas às vezes a gente acha que esse caminho é um caminho para ir encontrar com Deus. Às vezes a gente acha enganadamente que quando a gente entra nesse lugar, quando a gente entra no batismo, a gente sempre está em busca, sempre está em busca, sempre está em busca. Um dia eu encontrarei, um dia eu encontrarei, um dia eu o verei face a face. Talvez você possa perceber nessa noite que você já tem Ele do seu lado. Ele já está com você. Porque mesmo no começo do caminhar, mesmo no começo do ministério de Jesus, Deus já deu a letra para ele, já falou: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Então ele não precisava passar pela prova para ter o 10, ele já tinha o 10. Eu já me alegro com você, você já tem o 10, e você já é o meu filho. Só que muitas vezes a gente, por causa do merecimento que a gente sempre pensa ter, né? Eu preciso fazer isso para merecer isso. O amor dele não, você já tem o amor dele. E ele só está te batizando hoje, para que você saiba que todas as dificuldades que você tiver, você já tem o amor dele por você. Quando você entrou nesse caminho, quando você mergulhou nessa piscina, quando você foi revestido de poder, você já está no caminho, e o amor dele já está operando por você, meu querido. Mas muitas vezes a gente esquece disso, porque como nós tivemos aqui um tempo, o pastor Thomas falou até uma palavra para o pastor Ney a respeito do espírito de orfandade que nós vemos hoje no mundo. É porque existe esse espírito, e esse espírito tem feito com que os filhos de Deus sejam enganados, achando que ele não está operando. Às vezes a gente imerso em uma piscina de condenação e culpa, nós não aproveitamos a piscina que nós temos aqui, do batismo de justiça. Ele já nos justificou, Ele deu o Espírito para a gente vencer, Ele deu o batismo no Espírito Santo para eu conseguir me mover, Ele me ensinou a me mover no lugar certo. Mas o que a gente faz? Ai meu Deus, eu fiz errado, eu estou... Escuta aqui, você entrou no caminho, eu estou te ajudando a você sair dos teus percalços. Tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Você é perfeito? Não é perfeito, mas foi por isso que eu mandei meu filho, para que você fosse justificado. Você é justificado, não porque você é justo, esquece isso. Nós não somos justos, nós somos justificados pela graça e pelo favor, mas nós estamos no caminho. Jesus está nos transformando, porque nós temos erros. Eu tenho erro, você tem erro, todos nós precisamos deste lugar. Nós ainda estamos nos transformando naquele pepino tão gostoso. E somos um pepino às vezes, infelizmente, mas felizmente, porque é por esse pepino saboroso aí, que eu e você representamos, que Jesus fez todas as coisas.
Mas há um amor que a gente precisa ser batizado nesse dia. Então, enquanto alguns estarão se decidindo aqui por batizar, alguns já decidiram para entrar num caminho de justiça, e talvez hoje mesmo sejam cheios do Espírito Santo, se já não foram, e se já eventualmente serão hoje mesmo, porque eu creio num dia de batismos, e não é só o batismo da água, o batismo de justiça, é o batismo no Espírito Santo, e eu creio que ele pode se mover, o fogo dele, a água dele, e o vento dele está aqui. Mas há ainda o mais importante, o batismo de amor, onde ele fala para você, escuta, olha o que Deus está falando: tu és meu filho amado. Escuta isso, é para você, irmão. Agarra aí, hashtag, agarra isso aí. Tu és meu filho amado, em quem eu me alegro. E eu, se fosse você, eu dava uma salva de palmas ao Senhor para agradecer. Tu és meu filho amado, em quem eu me alegro. Eu me alegro. Deus fala isso, mas eu sou tão errado, tão torto, penso tantas coisas. Mas eu te dei o Espírito Santo para você morrer, para você mesmo, e viver aquilo que eu tenho para te dar. Eu quero que você seja um pepino melhor, mais saboroso, e que seja sal e luz nessa terra. Ele está te transformando, irmão. E nós precisamos estar nesse lugar. Nós precisamos estar nesse lugar, queridos. Sabe, a gente fica, às vezes, nessa busca frenética por provar para Deus que nós somos dignos de alguma coisa. E esse foi o retrato daquele filho pródigo. Aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, mas quando ele começou a querer comer as alfarrobas dos porcos, o que ele quis? Os empregados do meu pai tinham coisas ainda melhores para comer. Os empregados, pergunto eu, hipótese primeira, ele acreditava que ele é filho. Resposta 2, ele não acreditava que era filho. Qual dessas que vocês acreditam que ele é? O 2, ele não acreditava, porque ele falou ainda dos empregados dele. Ele falou dos empregados do pai. Ai, se eu fosse, puxa, eu podia comer até É a mentalidade de mero servo, não o servo que é filho. Sabe, irmãos, Deus tem algo poderoso para vocês hoje. Não será o batismo nas águas apenas que acontecerá hoje, mas há um batismo de amor para vocês. Há um batismo de amor para mim, há um batismo de amor para nós, há um batismo de amor que Ele virá e trará a grande convicção de que tu és meu filho amado em quem me alegro. Você crê nisso, irmãos? Você crê nessa realidade? O medo desaparece, as convicções brotam. No verdadeiro amor, lança fora todo medo. Às vezes a gente está andando em medo. Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente anda em medo. Sem amor, nada acontece. Paulo fala em 1 Coríntios 13. Eu até anotei aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que posso, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa hoje. Deus quer nos batizar com seu amor, com uma convicção de não apenas pessoas que fazem barulho, mas pessoas que sabem quem são, mas pessoas que estão andando em amor, e que não tem medo, porque Ele já avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não tenha medo, eu venci o mundo, Ele venceu, e Ele venceu para que você possa vencer.
para que você seja mais do que vencedor. É a palavra que Deus nos dá, a Bíblia nos promete ser mais do que vencedor. Então, se nós começarmos a sair desse lugar de medo, esse lugar de condenação, esse lugar aonde nós não deveríamos estar, mas dá um tibum nessa água, na água da justiça, na água do poder, o fogo do Espírito, o batismo, mas principalmente imersos no amor dEle. Quem está imerso no amor dEle? Quem gostaria de estar imerso no amor dEle? Quem quer o amor dEle? Quem quer? Quem quer? Se o pessoal do louvor quiser subir, já pode subir. Nós queremos, nós desejamos esse batismo nessa noite, amém? Nós queremos esse batismo de amor, aonde eu entenda quem eu sou, aonde eu saiba quem eu sou, aonde eu saiba de quem eu sou filho, e eu posso viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Nós podemos pregar o Evangelho apenas com a convicção de que realmente estamos fazendo isso pelo nosso Pai, porque se fizermos pela nossa própria inteligência, isso vai falhar, porque a gente vai ter algum problema ali, se a gente não tiver convicção de que somos filhos, isso pode ser difícil de cumprir. Mas eu quero que você nessa noite, mais do que uma convicção, você se sinta filho dEle, se sinta filho dEle. Se sinta filho dEle. Feche seus olhos neste lugar. Pai, em nome de Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí, quando nós estamos com o verdadeiro amor, nós temos paz, porque ela acaba sendo subproduto daquilo que é o amor inabalável. Nós teremos alegria, porque sabemos que somos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que haja uma convicção aqui, Pai. Que haja uma convicção. Vem, Senhor, ó Pai, nos batizar nessa noite, Pai. Não apenas, Senhor, ó Pai, com a simples menção de um batismo de água, mas com toda a realidade do batismo, seja ela pela justiça que é realizada e significada pelo batismo nas águas, pelo poder e graça que o Senhor libera por meio do batismo no Espírito Santo, mas sobretudo com o amor inabalável e inatacável daqueles que se sentem filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, ó Pai, que o teu coração está sendo sentido por cada um aqui, Pai. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, entenda, querido, que Ele quer fazer algo poderoso nessa noite, e quer batizar, quer falar com você. Ele quer te trazer uma convicção, Ele quer te trazer uma convicção, Ele quer te batizar com o amor dEle, Ele quer te batizar com a paternidade dEle, para que nós não sejamos mais órfãos, não sintamos mais como órfãos, que não temos pais, mas que nós possamos estar no lugar de segurança, nos braços do nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa convicção seja gerada no coração dos meus irmãos. Pai, que eles possam sentir a sua graça, que eles possam sentir sobretudo a declaração dos céus que fala: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. Aleluia, aleluia. Deixa Deus tocar, deixa Deus tocar na sua vida, querido, deixa Deus tocar na sua vida. Perceba que hoje Ele está mostrando que você não precisa estar correndo atrás dEle para o final do caminho, porque Ele no começo do caminho já está do teu lado, e você já tem uma nota 10 agora para trilhar esse caminho. Ele te ama agora. Não fique perseguindo para sempre, porque Ele já está aqui. Porque muitas vezes na nossa orfandade nós ficamos buscando, quando na verdade já o temos. Nós não fazemos para Ele, mas fazemos a partir dEle, no lugar aonde Ele está, que é em ti, que é no teu coração. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai.